perfil de desenvolvimento econômico, né, com aumento da poupança, aumento dos investimentos diretos externos, de forma a propiciar um aumento da taxa de investimento e, particularmente, para sanar as carências de infraestrutura. Quem fala em transporte e energia, né, investimentos nessa área, né, investimentos de baixo carbono, significa transporte ferroviário, transporte hidroviário, significa energia renovável, significa mais eficiência energética, veículos mais eficientes, equipamentos de uso mais eficientes. Então, uma taxação, né, que vá no sentido de aumentar o preço dos derivados de petróleo no Brasil, que são os principais causadores das emissões, além do carvão mineral e do gás natural, fala no sentido de poder também relançar, né, investimentos numa infraestrutura que não temos ainda estudos conclusivos. No Brasil estão sendo feitos, conforme foi mencionado aqui, né, pela academia, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que é o equivalente do IPCC aqui no Brasil, produziu no ano passado um relatório consolidando o resultado das pesquisas no Brasil, na área de mudanças climáticas. Não temos ainda resultados conclusivos sobre quais as implicações macroeconômicas e sociais de aumentar o preço dos combustíveis fósseis e reduzir as emissões. Por outro lado, existem resultados de estudos preliminares que indicam que não necessariamente há um efeito negativo sobre a atividade econômica, sobre o crescimento econômico, sobre a taxa de inflação, sobre a dívida pública, sobre o desemprego e sobre o coeficiente de Gini, que mede a distribuição de renda. Há estudos apontando que, sob determinadas condições, um aumento de preço dos combustíveis fósseis, reduzindo eventuais subsídios que possam ter sido concedidos temporariamente em relação aos preços no mercado internacional, devido a interesses nacionais, por exemplo, controle da inflação. Mas, além disso, uma tributação adicional no sentido de penalizar, né, esses combustíveis, se a receita com a arrecadação desses novos tributos for utilizada judiciosamente, em primeiro lugar, não para aumentar uma carga fiscal já excessivamente elevada no país, mas mantendo o princípio da neutralidade tarifária, ou seja, o que essa arrecadação fiscal adicional representar, ser tornado à economia, devolvido aos agentes econômicos através de uma redução correspondente em outros tributos, em outros encargos, para que haja, com isso, uma compensação desse efeito recessivo de uma tributação sobre um determinado setor. Então, particularmente, as simulações com modelos macroeconômicos, né, mostrando que a receita fiscal de uma eventual taxa de carbono, sendo utilizada na mesma linha do que foi feito recentemente, de desoneração da folha de pagamentos, dos encargos sociais das empresas, estimulando, portanto, a criação de postos de trabalho, a gente teria um efeito de redução de emissões, um efeito de manutenção e até um ligeiro aumento da taxa de crescimento econômico e um efeito de diminuição da taxa de desemprego. Então, com isso, evidentemente, esses resultados são preliminares e precisam ser melhor aprofundados. Há estudos em curso sendo realizados nesse momento, inclusive com a participação de comitês de comentaristas e de representantes da indústria, de diferentes segmentos da sociedade civil e da comunidade científica e também observadores do governo, no sentido de buscar
um melhor aprofundamento, melhor entendimento desse tipo de resultado. Até agora, a comunidade científica no Brasil pôde apontar um leque de opções, né, não só de controle de desmatamento, mas também na agropecuária, o plano ABC que já foi mencionado, né, e também no sistema energético para reduzir emissões. Uma série de tecnologias, e nós temos informações e dados sobre o custo dessas tecnologias que reduzem emissões na indústria, nos transportes, na agricultura, no setor residencial e no comércio e nos serviços públicos. E temos também informações sobre quanto de emissões, o potencial de redução de emissões que essas medidas podem oferecer. Não temos ainda resultados sobre o conjunto do que esses pacotes de medidas que se conhece do ponto de vista microeconômico, o seu efeito sobre os setores industriais, por exemplo, setores de atividade produtivos. Nós não temos ainda resultados conclusivos sobre os impactos sobre esses agregados macroeconômicos que eu mencionei, como o PIB, o nível de inflação, a dívida pública, o desemprego, o coeficiente de Gini, a distribuição de renda, o padrão de consumo das classes C, D e E. No entanto, estudos estão sendo desenvolvidos, né, no âmbito da academia, no âmbito do governo também, e a gente espera, em breve, ter elementos, né, que possam corroborar os resultados preliminares que eu mencionei, mostrando que existe algum espaço, evidentemente depende do nível da taxação, depende da extensão, da cobertura, da incidência, a base fiscal desses tributos, mas, de certa forma, me parece extremamente auspicioso que a gente, no nível internacional, tenha conseguido quebrar um pouco o tabu que havia, né, desde a época das negociações de Kyoto sobre as discussões sobre a taxa de carbono em nível internacional. E, no caso brasileiro, nesse momento de discussão, do relançamento de um novo ciclo de crescimento econômico, né, a gente tenha, né, a possibilidade, né, de alinhar esse ciclo de crescimento econômico também com a busca de uma infraestrutura de transporte e energia que emita muito menos gases de efeito estufa e que, portanto, tenha um perfil ambiental bem mais positivo. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e espero, né, que tenhamos, né, essa casa tem uma responsabilidade e eu diria uma atribuição fundamental nesse debate, né? Temos, como em outras casas, Congresso norte-americano, por exemplo, ele tem uma legislação que exige uma análise de custo-benefício de toda nova lei e regulamentação que é aprovada, e eu diria não tanto um custo-benefício, mas uma análise de custo-efetividade, né? Como poderemos atingir esse objetivo ambiental que foi colocado ao menor custo possível e, ao contrário, maximizando também as oportunidades de benefícios macroeconômicos. Eu acho que é uma atribuição muito importante, né, de ser discutida nessa casa em termos da formulação e da aprovação do marco conceitual, jurídico, regulamentar para a sua execução. Eu creio que o Brasil está precisando, nesse momento, desse debate para justamente, não só de um ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, preservar os ganhos que tivemos na distribuição de renda e possibilitar a sua ampliação, né? E temos sinalização que criação de emprego, de mão de obra qualificada, permitirá, né, uma emergência, né, para as classes C e D e E de padrões de consumo que poderão vir a ser mais sustentáveis do que simplesmente, né, a compra, né, caricaturando, né, de
novos eletrodomésticos e veículos muito pouco eficientes no uso de energia e que emitem muitos gases de efeito estufa. Então, existem outras formas de afluência, de bem-estar, né, que a sociedade poderá desfrutar, caso haja uma política econômica alinhada com esses objetivos ambientais, e temos todas as condições para fazê-lo, como a própria experiência recente, né, de mini-reformas tributárias mostra, inclusive com alguma política verde no momento da saída da recessão econômica, por exemplo, a incidência menor, né, de tributação sobre eletrodomésticos mais eficientes em energia, por exemplo, é um exemplo, eu diria, dentre os exemplos pioneiros, né, que a gente tem aqui de política fiscal verde na linha da moderna economia verde, o que abre todo um campo para a gente trabalhar. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Maiores detalhes no debate a gente poderá aprofundar. Obrigado, professor Emílio Della Rovere. Agora vamos ouvir a representante do Ministério da Fazenda e depois a representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que são duas instâncias absolutamente fundamentais para que, de fato, possa se formular uma política nesse sentido. Então, passo a palavra para a Ana Cristina, que representa o Ministério da Fazenda. Obrigada, deputado. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. E, bom, o que eu venho trazer aqui hoje para vocês é um pouco do que o Ministério da Fazenda tem feito no âmbito da Coordenação Geral de Mudanças Climáticas, né, do Ministério. E para subsidiar a tomada de decisão nesse sentido de políticas tributárias verdes, o Ministério tem desenvolvido uma série de análises comparativas dos instrumentos disponíveis, né, hoje. E o que a gente pretende fazer é uma análise, não sei se no sentido que os Estados Unidos têm feito, uma análise de custo-benefício, mas tentar averiguar o máximo quais são os benefícios de cada instrumento, as limitações desses instrumentos e o que a gente pode tirar de proveito de cada um. E, bom, não sei se eu... tá aqui, obrigada. Então, hoje o que eu gostaria de apresentar é o estudo de tributação de carbono. Foi um estudo contratado pelo Ministério da Fazenda com apoio de uma parceria que o Ministério da Fazenda faz parte, que é o Partnership for Market Readiness, PMR, do Banco Mundial. E com esse apoio a gente contratou uma consultoria específica para esse assunto. Eu esqueci de colocar ali a informação, não foi proposital, mas a consultoria foi feita pela Climate Focus, o escritório do Ludovino Lopes, e o A-Carbon, que é uma consultoria especializada em análise de mercado de carbono e tributo de carbono também. Bom, desse estudo, o que a gente teve? A gente conseguiu ter 2 relatórios específicos sobre o assunto, um deles com uma revisão da literatura do assunto, como é possível adotar uma tributação como instrumento de precificação de emissão, e um outro relatório que eu julgo ser até o mais proveitoso para a gente é como a experiência internacional viu a questão do imposto de carbono, né? Como os demais colegas já disseram, o imposto de carbono vem sendo implementado principalmente por países desenvolvidos, né? Mas o que a gente observou com base nesse relatório é que países emergentes também têm apresentado propostas nesse sentido. E, bom, antes de mais nada, o que o relatório mostra para a gente é que, então, existem instrumentos de precificação de carbono e existem comando e controle. Então, o comando e controle nada mais é do que a regulação direta, né? Você define metas e objetivos para alcançar um objetivo ambiental, enquanto os mecanismos de precificação, eles modificam o preço com o intuito de alterar comportamentos. Então, dentro desses mecanismos de precificação, a gente tem o mercado de carbono e o imposto de carbono também. O que a literatura diz é que os mecanismos de precificação são geralmente mais apropriados que o comando e controle, isso em tese. Mas que, em alguns casos, pode ser, sim, mais apropriado o comando e controle. Por exemplo, quando a informação é muito complexa
e quem dispõe dessa informação é só o governo, então o poluidor não tem acesso à informação de quanto custaria para ele mudar seu comportamento. Quando os poluidores não respondem a sinais de preço, então nada adianta você ter o mercado de carbono se para ele não vai mudar seu comportamento com base nisso. E quando a padronização da tecnologia é uma vantagem. Além disso, tem o caso, claro, do custo de monitoramento. Muitas vezes esses instrumentos envolvem altos custos de verificar o resultado, validar esse resultado e tudo mais. Então, agora, entrando para a análise propriamente dos instrumentos de precificação, que a gente tem, então, são dois instrumentos, né? O que a literatura identifica são os dois principais instrumentos, a tributação e o mercado de carbono. Então, constatada essa preferência do instrumento de precificação, em tese, como eu disse novamente, então a gente tem um instrumento que é o imposto de carbono, que define o preço, né? Então, você consegue definir um preço, um custo para reduzir por não reduzir a emissão de carbono, e você tem um mercado de carbono quando você é capaz de definir a quantidade que você deseja de redução de emissão de carbono. Bom, em ambos os casos, o que a literatura diz é que as informações podem ser, sim, uma dificuldade, o acesso à informação pode ser, sim, uma dificuldade para os dois instrumentos, tanto para definir o preço quanto para definir a quantidade, e a teoria diz também que os dois podem ser equivalentes se você fizer uma política bem desenhada. Bom, além disso, o que a teoria diz é que os problemas ambientais podem ser resolvidos com um único instrumento, mas na prática, o que a gente tem visto é que o ideal é que haja um mix de políticas ambientais. Com isso, a gente poderia reduzir, por exemplo, choques econômicos e choques ambientais inesperados. Só como exemplo, tem a regulação direta, né, os outros tipos de tributos, não só o tributo de carbono, os offsets e acordos setoriais. Aí, agora, entrando para a parte do levantamento da experiência internacional em imposto de carbono, como eu disse, eu acho que é o mais proveitoso para a gente nesse momento de discussão aqui no Brasil, quer dizer, aprender com os erros e acertos dos outros países, claro, considerando o contexto brasileiro, né, de esforço de redução de desmatamento, de crescimento econômico e todas as limitações administrativas também que a gente tem aqui no Brasil. Então, só para dar uma visão geral, o que a gente viu nesse levantamento de experiências internacionais é que, embora o sistema de mercado de carbono seja hoje mais comum, até o Adriano levantou uma questão, né, no IPCC, que isso tem sofrido alguma crítica, né, a questão do mercado de carbono, o que a gente observa é que tem um número crescente de países, principalmente em desenvolvimento, que estão implementando e optando por um imposto de carbono. Então, outra questão é que poucos países têm adotado o imposto de carbono puro, ou seja, a tributação em cima do que é emitido de carbono. E o que é mais comum, segundo a experiência internacional, o levantamento da experiência internacional, é um imposto de carbono sobre fontes de energias e combustíveis. Então, você tem um fator de emissão e você consegue tributar com base nisso. Além de esferas nacionais, a gente tem visto também tributos em esferas subnacionais, como o caso de Quebec e Colômbia Britânica, são casos também de que têm implementado e optado um imposto de carbono. E outra questão que eles levantam é a importância de consultas públicas, né, de um processo transparente para a discussão e definição de um imposto de carbono, que isso ajuda muito a definição e a implementação de um instrumento desse tipo. E outra questão é que a maioria dos impostos de carbono emergem como parte de um mix de política, ou seja, os países não optam apenas por imposto de carbono, eles têm optado por uma combinação de instrumentos para alcançar o melhor resultado possível. Então, do ponto de vista setorial, né, o escopo setorial do imposto de carbono, o que o levantamento da experiência internacional nos disse é que os governos geralmente tributam os setores com maior consumo de combustível fóssil, como a geração de eletricidade, o transporte, processos químicos e construção, e que normalmente os setores cobertos por mercado de carbono são isentos do imposto de carbono quando coexistentes. Então, é o caso de alguns países da Europa que tem um mercado onde funciona o mercado de carbono e também tem um imposto de carbono. Então, nesse caso, esses setores que estão no mercado de carbono estão isentos do pagamento do imposto de carbono. E
E também outra questão é que aqueles setores que são mais expostos à concorrência internacional têm condições especiais de tributação. Então, eles não entram no mesmo pacote de tributação que os demais setores. Com relação à base tributária e à alíquota do imposto, o que a gente viu é que, normalmente, a base tributária está em cima de um fator de emissão de um determinado combustível, quer dizer, não está em cima do CO2 propriamente dita, mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, tem uma proposta de usar a própria emissão de CO2 para tributar. E outra questão é que, muitas vezes, o que os países têm optado é por adotar um plano de médio e longo prazo de imposto, de alíquotas progressivas do imposto, né? Isso permite que os agentes econômicos possam se adaptar à tributação sem grandes choques, né? Outra questão que a gente viu é que o intervalo é muito significativo, o intervalo da alíquota do imposto, né? Podendo variar de $1 por tonelada de CO2 até $163 por tonelada de CO2. O caso de $1, se eu não me engano, é uma proposta que está acontecendo na China, e o valor máximo de $163 por tonelada é na Suécia. E também os preços podem variar de acordo com o setor, então você pode ter uma tributação diferenciada, um valor de tributo diferente para cada setor. E claro, essa alíquota depende do objetivo do imposto, né? O que a gente viu é que até na Irlanda, eles optaram por uma taxa um pouco menor para poder, com a finalidade de obter recursos fiscais. Então, só um instante, em relação a esse dado, porque ali está $1 por tonelada de carbono a 136, 163. É isso mesmo? $163. Isso é muito significativo mesmo o intervalo. Então, a China tem optado por uma taxa bem mais reduzida e a Suécia tem optado por uma taxa bem mais elevada. Isso depende muito do objetivo do imposto, né? Então,